Vamos falar então mais sobre a análise termogravimétrica, que é a TGA, ou a termogravimetria, que é a TG, ou termogravimetria derivativa, que é a DTG. Portanto, trata-se de um processo contínuo que envolve a medida da variação de massa de uma amostra em função da temperatura, T maiúsculo, onde eu tenho, portanto, a varredura de temperatura, ou do tempo, T minúsculo, quando a temperatura é constante, então que a gente chama de modo isotérmico. O modo mais comum em sistemas poliméricos é a gente ter o aquecimento na faixa de 5 a 10 graus por minuto. Aqui nesse slide a gente apresenta um esquema de curvas características da TG e DTG. Então a gente vai observar aqui os eventos durante a variação de temperatura. Lembrando que a análise termogravimétrica, que é a TGA, ela mede a variação de massa de uma amostra sob temperatura controlada. Então no gráfico, a gente pode ver aqui a massa, nós temos um gráfico da massa versus a temperatura. A gente pode observar os seguintes eventos. Em nós temos perda de compostos voláteis. Então, nesse caso, água, solventes e monômeros são eliminados devido ao aumento de temperatura. Esses compostos, fracamente ligados ao material, evaporam quando a energia térmica supera suas forças de retenção. Já em 2, eu tenho uma queda maior da massa. O que acontece? Nós temos a decomposição térmica. O material se degrada com a quebra de ligações químicas, liberando gases e resíduos carbonáceos. Em polímeros, isso ocorre mais ou menos entre 200 e 600 graus Celsius. Aqui em 3, o que acontece? Opa, não adiantou o slide. Aqui em 3, nós temos a troca de atmosfera. Até 3, nesse ponto de temperatura, nós temos a amostra envolvida na atmosfera de nitrogênio. A partir desse ponto, há uma troca de atmosfera para o ar, que tem oxigênio. Nessa troca, logo no item da temperatura em 3 mostrado no gráfico, nós temos então a troca de atmosfera de nitrogênio para oxigênio. Então o que acontece? Inicialmente a decomposição ocorre em atmosfera de nitrogênio sem oxidação. Quando o oxigênio é introduzido, ocorre a combustão do material carbonáceo. Já em 4, nós temos o que a gente chama de combustão de carbonos. Então, o resíduo carbonoso reage com oxigênio, formando CO2 e CO, reduzindo ainda mais a massa. A temperatura dessa fase varia conforme a composição do material. O que temos em 5? É o resíduo, são os resíduos inorgânicos. Então vão sobrar óxidos metálicos e cinzas, cuja quantidade indica a proporção de componentes inorgânicos do material. Enfim, esse processo permite caracterizar estabilidade térmica, composição e comportamento de degradação dos materiais. Vamos aí para o próximo slide. Nesse slide nós temos a curva de uma TG no lado esquerdo e outra curva, a gente tem duas curvas, nesse gráfico à direita, uma curva de TG e uma curva achurada de DTG. Então, no gráfico à esquerda, nós temos a massa variando em função da temperatura em Celsius. Nós podemos observar que existe uma degradação com a evolução dos produtos voláteis. Nós temos uma temperatura inicial. Mudou aqui. Nós temos aqui uma temperatura inicial, onde nós encontramos a menor temperatura em que se pode ser detectado o início da variação de massa. Nesse ponto, a temperatura inicial se chama onset. Continuando com o aumento da temperatura, ainda no gráfico à esquerda, nós vamos encontrar a TF,
que é a menor temperatura que indica que o processo responsável pela variação da massa ΔM foi concluído. Olhando agora no gráfico à direita, temos a curva de massa em porcentagem versus a temperatura em Celsius. E da análise termogravimétrica derivada, DTG, nós temos essa porcentagem de massa dividido por minutos, pelo tempo, versus a temperatura em Celsius. Nós observamos aí dois picos. A temperatura onde ocorre a velocidade de decomposição. E essa velocidade é considerada a velocidade máxima. Nesse slide, né, temos os principais tipos de curvas de termogravimetria TG, baseados aí em Duval, de 1963, né, que é a análise termogravimétrica inorgânica. E na letra I, né, olhando o gráfico à esquerda, né, e a descrição à direita, na letra I nós temos sem perda de voláteis. Essa é uma condição que não ocorre a variação de massa ao longo do processo de aquecimento. Em 2, nós temos uma rápida perda inicial de massa, característica de secagem, perda de umidade. Em 3, nós temos uma decomposição da amostra em uma única etapa, mostrando a estabilidade, a cinética de reação e etc. Em 4, nós temos a decomposição em várias etapas, com intermediários relativamente estáveis. Em 5, nós temos intermediários estáveis não foram formados. Em 6, nós temos ganho de massa devido à reação com a atmosfera, por exemplo, no caso de oxidação. Em 7, né, o produto da reação se decompõe. Assim, nós temos que os efeitos da taxa de aquecimento, chamando a taxa de aquecimento de T aqui, ou seja, para baixa taxa de aquecimento T aqui, temos as curvas tipo 5 tendem para as curvas do tipo 4. Quando eu tenho altas taxas de aquecimento T aqui, né, as curvas do tipo 4 e 5 tendem para as curvas do tipo 3. Aqui nesse slide nós estamos mostrando, né, os equipamentos aí da TGA e DTG. Os principais componentes, nós temos um forno, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o forno, tá? Esse forno tem aquecimento controlado da amostra, podendo ultrapassar 1000 graus Celsius. Depois nós temos a nossa amostra. A amostra ela é colocada em cadinho de platina ou cerâmica. Tá? Aqui está a nossa, voltou de novo, aqui está a nossa amostra. Nós temos também com o equipamento da TGA e DTG um transdutor, que é uma balança que mede a variação de massa durante a análise. Aqui é o nosso transdutor. Nós temos um amplificador à esquerda, né, lado superior à esquerda, que processa o sinal da balança. Nós temos um computador que controla o experimento, ajusta a taxa de aquecimento e registra os dados. Nós temos um programador que define parâmetros térmicos, taxa de aquecimento, tempo e qual tipo de atmosfera. Nós temos o carregamento, o local onde há o carregamento do gás, onde se introduz o nitrogênio, se a gente for evitar a oxidação, ou se a gente for usar o oxigênio para promover a combustão. Nós temos uma saída, né, para a exaustão de gás, que remove os gases liberados durante o processo. Nós temos um display, que está mostrando ali um gráfico da TGA, que é a massa versus a temperatura, ou da DTG, seria a derivada da TGA.
como é que é o funcionamento, né? A amostra é aquecida conforme programação e a balança monitora a perda de massa devido à liberação de compostos voláteis, degradação térmica e combustão. Então, nos gráficos da TGA, indica a perda de massa com a temperatura, e nos gráficos da DTG mostram os picos, né, que são os eventos térmicos, por exemplo, desidratação, decomposição e combustão. As atmosferas que podem ser utilizadas, né, atmosferas de análise. Se usarmos o nitrogênio, o N2, nós temos apenas a decomposição térmica. E se usarmos como atmosfera de análise o oxigênio, que é o O2, nós podemos ter combustão dos resíduos carbonáceos. Então, esse processo permite estudar a estabilidade térmica e composição dos materiais. Aqui nós temos, né, os possíveis materiais do cadinho, né, do forno ou do cadinho, né, tá? Ele pode ser formado por cromo, né, onde sua temperatura limite é de 1100 graus Celsius. Pode ser formado por platina, tá, onde a sua temperatura pode chegar até 1400 graus Celsius. Por ródio, a temperatura é 1800, molibdênio 2200 e tungstênio até 2800 graus Celsius. Então essa é a temperatura limite do forno conforme esse material usado em sua construção. Aqui nós temos um equipamento, mostrado na figura esquerda, né, um desenho detalhado aí de um instrumento de termogravimetria, que é a DTGA. Então essa imagem mostra o instrumento de TGA e seus principais componentes, né? Então a gente pode ver pela figura ali, vamos ver aqui, nós temos um braço de balança. Esse braço sustenta o conjunto e mede a variação de massa. Um elo de quartzo. Ele é um conector resistente ao calor e quimicamente inerte. Um fio de níquel cromo, que suporta um suporte resistente a altas temperaturas para o cadinho. Um tubo de proteção do fio de sustentação. Ele evita a influência de calor e gases sobre o fio de sustentação. Um suporte de platina que mantém o cadinho estável no forno. Um cadinho de platina. Ele é um recipiente para amostra, resistente termicamente. Uma cobertura de balança. Ela protege contra interferências externas. A tara, vou mostrar aqui, voltou o slide. A tara ajusta a balança para eliminar o peso do cadinho. Temos também o Thermopar. O Thermopar monitora e controla a temperatura do forno. Temos aí também mostrado aí, descrito aí na figura, o tubo do forno, permite aquecimento sob atmosferas controladas, seja nitrogênio ou oxigênio. E qual a função desse equipamento? Ele mede a variação de massa de uma amostra aquecida sob uma atmosfera controlada, identificando processos térmicos como perda de umidade, decomposição e combustão. E os materiais do cadinho? Quais são os materiais do cadinho? Platina,
ela possui alta resistência térmica e química, condutividade térmica superior também. O cadinho de alumínio, ele é leve e acessível, só que ele é usado até 600 graus Celsius para polímeros e orgânicos. O cadinho formado por quartzo resiste a choques térmicos e temperaturas de até 1000 graus Celsius. E o cadinho de vidro, que tem uma boa resistência química, mas frágil e limitado a 500 graus Celsius. Aqui nesse slide eu mostro os fatores que podem afetar os resultados obtidos por análise termogravimétrica, que é a TGA. Então, para efeito de comparação, né, entre uma amostra, usando uma determinada amostra, usando diversos tipos de análise, nós temos que manter aí, né, tomar cuidado com esses fatores, sempre mantendo o mesmo tipo de condições operacionais, atmosfera da câmara, sonda e etc. Por aí vai. Então, esses fatores que podem afetar os resultados obtidos por TGA, podemos destacar a amostra. Então, o que pode afetar os resultados obtidos por TGA? No caso, a massa da amostra. Se eu tenho uma massa maior ou uma massa menor, isso pode afetar. Então, os engenheiros, pesquisadores, eles pesquisam, né, qual a quantidade ideal de massa que deve ser colocado no cadinho para fazer essa análise por TGA. O seu volume, né, como que é colocado, que forma que é colocado essa amostra, o seu peso, que é a sua própria massa, e a forma física. Outro fator que pode afetar aí os resultados obtidos por TGA é a sonda. A forma e a natureza da sonda tem influência na análise. Ou seja, é o sensor que vai verificar o valor da temperatura. Também outro fator que pode afetar os resultados por TGA é a atmosfera da câmara. Ou seja, qual tipo de atmosfera, a natureza e a pressão do gás, tanto de arraste como aquele ao redor da amostra. E também as condições operacionais. Quais são elas? Velocidade de variação da temperatura, ou seja para o aquecimento, seja para o resfriamento. Tamanho e geometria do cadinho e posicionamento do termopar, que é o sensor, que produz efeitos que têm influência no processo ou detecção da decomposição. Aqui nesse slide eu apresento os fatores que podem afetar os resultados também por TGA. Então, fazendo uma revisão aí. A forma física da amostra, né, seja ela em grânulo, floco ou pó, influencia a taxa de degradação térmica devido a diferenças na superfície de contato, difusão de gases voláteis e transferência de calor. Influência da forma física na TGA. Se eu tiver a forma da amostra tipo grânulo, eu tenho uma menor superfície de contato e eu vou ter uma decomposição mais lenta e o início da perda de massa e temperaturas mais altas. Então, se eu coloco a minha amostra na forma de grânulo, vai acontecer esses fenômenos. Se eu colocar a minha amostra como floco, né, eu vou ter uma superfície intermediária, ou seja, eu vou ter uma decomposição mais rápida que grânulos e vou ter uma temperatura de degradação que vai variar. Se eu colocar a minha amostra na forma de pó, eu vou ter uma maior superfície, vou ter uma decomposição mais eficiente e homogênea, iniciando em temperaturas menores. Então aqui ele mostra, nesse gráfico, né, a decomposição de uma amostra em função decomposição, variação da massa em função da variação da temperatura.
Então, se eu tenho a minha amostra como pó, como floco ou como grânulo, eu vou ter variação dessas curvas. Bom, melhor opção para TGA. O pó é ideal, pois melhora a homogeneidade do aquecimento, reduz efeitos de difusão gasosa e garante maior reprodutibilidade. Para resultados mais precisos, recomenda-se moer ou triturar amostras maiores. Bom, aqui eu mostro nesse slide os fatores que podem afetar os resultados obtidos por TGA também, que aqui eu estou mostrando a velocidade de aquecimento. A velocidade de aquecimento é um fator crítico na análise termogravimétrica, que é a TGA, afetando a temperatura de decomposição, o formato da curva e a ocorrência de reações secundárias. Efeito da velocidade de aquecimento. Eu posso ter uma temperatura de... esses efeitos da velocidade de aquecimento, eu vou ter uma diferença, né, na temperatura de decomposição, ou seja, eu vou ter velocidades altas para velocidades altas de aquecimento elevam a temperatura de degradação. Para velocidades baixas, permitem valores mais próximos da realidade, né, velocidades de aquecimento mais baixas permitem valores mais próximos da realidade. Um dos efeitos da variação da velocidade de aquecimento é sobre a forma da curva. Né? Essa curva é da massa, variação da massa em função da temperatura. Quando eu tenho velocidades altas de aquecimento, torna as transições térmicas abruptas. Quando eu tenho velocidades baixas de aquecimento, geram curvas mais suaves. Outras variações, outros efeitos que ocorrem devido à variação da velocidade de aquecimento ou a mudança da velocidade de aquecimento é sobre as reações secundárias. Taxas altas de aquecimento podem sobrepor eventos térmicos. Agora, se eu tiver taxas baixas de aquecimento, melhora a separação das etapas de degradação. Bom, então como a gente pode padronizar isso? Vamos falar então de padronização e escolha da velocidade ideais. Manter a velocidade constante é essencial para garantir comparabilidade e reprodutibilidade. Então, para velocidades baixas, eu posso usar aí em torno de 10 graus por minuto. Eu vou ter alta precisão e melhor separação dos eventos térmicos. Para uma velocidade de 20 graus por minuto, eu tenho uma velocidade intermediária. Eu vou ter equilíbrio entre o tempo e precisão. Agora, por exemplo, para velocidades de 50 graus por minuto, eu vou ter velocidades altas. Então, eu vou utilizar essa velocidade para fazer análises rápidas, mas menor precisão. Uma conclusão, então. A escolha depende do objetivo da análise, priorizando precisão ou rapidez no processamento. Aqui no gráfico, né, então eu tenho como se comporta, né, a variação da massa em função da temperatura. Para 3 tipos de velocidades. Então observe que ocorre uma variação, né, da minha taxa de aquecimento, onde quando eu aumento a taxa de aquecimento, eu tenho que a degradação ocorre a temperaturas maiores, que é no caso da letra C. Vamos aí para o próximo slide. Bom, aqui nesse slide nós ainda estamos estudando os fatores que podem afetar os resultados obtidos por TGA. Aqui nós estamos analisando o efeito do tipo e condições do gás de arraste. Então, a atmosfera do experimento ela influencia a análise termogravimétrica, que é a TGA. A escolha do gás altera a temperatura e o comportamento térmico da amostra.
Então, vamos analisar o efeito do tipo de gás. Se a gente for utilizar um nitrogênio, que é um gás inerte, nós temos um retardamento da decomposição impedindo combustão. Ainda utilizando o nitrogênio como gás inerte, né, sendo o nosso gás, né, da nossa atmosfera, ele permite estudar processos químicos, processos térmicos puros, como pirólise e desidratação. E ainda, usando o nitrogênio, mantém a amostra estável por mais tempo. É o que acontece aqui, né, na figura da massa em função da temperatura. Então, eu tenho uma estabilidade maior, né, quando eu utilizo a atmosfera em nitrogênio. Se eu for utilizar o meu ar ou oxigênio como a atmosfera, né, ela favorece a oxidação em combustão. Vai acontecer o que com a massa? Vai acontecer uma perda de massa em temperaturas menores. E se eu for utilizar o ar ou oxigênio como a atmosfera oxidante, ela é útil para investigar teor de carbono residual. Então, resumindo, influência do fluxo de gás. Então, eu tenho a influência do tipo do gás, ou se é nitrogênio ou oxigênio. E agora eu vou analisar a influência do fluxo de gás. Para fluxo de gás baixo, pode reter produtos de decomposição, alterando os resultados. Agora, se aumentar a vazão do gás ou fluxo, para um fluxo alto, pode acelerar a decomposição ao remover voláteis rapidamente. E para a escolha da atmosfera, como escolher? Para a estabilidade térmica e decomposição pura, usar nitrogênio. Para combustão e oxidação, usar o ar ou oxigênio. Conclusão, então, que a gente pode ter. A atmosfera afeta diretamente a decomposição da amostra. Em ar ou oxigênio, a degradação ocorre antes, de forma intensa, enquanto que no nitrogênio a estabilidade térmica aumenta. Aqui vocês vão poder assistir um vídeo, tá? Clicar no link e assistir um vídeo sobre esse efeito do tipo e condições do gás de arraste. Vamos para o próximo slide. Aqui aplicações da termogrametria TGA e da termogrametria derivativa TTG. Então, na figura A exibe a TGA e na figura B a DTG da palha de soja antes e após tratamentos químicos, né? Então, a gente pode observar os seguintes eventos térmicos destacados. Em T1, né, mais ou menos para 210 graus, olhando na figura B, nós temos a degradação da hemicelulose, a polissacarídeo presente nas paredes celulares das plantas. Em T2, para a temperatura aproximada ali de 305 graus Celsius, na letra B, nós temos a degradação da celulose. Chamamos ali de T3, que é a temperatura em torno de 330 graus Celsius, na figura B. Nós temos uma fase intermediária da decomposição térmica, possível subproduto da celulose ou hemicelulose. Já em T4, que fica ali no segundo pico à direita, aproximadamente a 440 graus Celsius, nós temos a degradação da lignina ocorrendo em temperaturas mais altas. Repetindo, degradação da lignina ocorrendo em temperaturas mais altas. Tá? A fonte desse trabalho, né, as referências, elas estão citadas no final desse slide. É de Martinelli, Tosi et al. De 2017.